Você sabia que há mais de 2000 anos o Salvador prometido apareceu, mas, surpreendentemente, muitos não o reconheceram? Isso mesmo, Jesus, aquele de quem os profetas falaram com tanto detalhe, veio para o povo que mais o esperava, mas em vez de serem acolhido, foi rejeitado. Em João, capítulo 1, está escrito: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Como pode isso acontecer? O que exatamente os impediu de ver o Messias diante deles? Vamos entender juntos. Um dos primeiros sinais deixados foi que o Messias viria de uma virgem. Em Isaías capítulo 7, o profeta afirma: ouçam agora, descendentes de Davi, vocês não se contentam em abusar da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Este detalhe sobre o nascimento de um Salvador a partir de uma virgem estava claramente descrito nas Escrituras muito antes de acontecer. Como pode ser que, com tantos sinais evidentes e profecias cumpridas, os judeus não tenham reconhecido Jesus como o Messias? A resistência é algo difícil de entender. Se as Escrituras previam com tamanha precisão, o que mais seria necessário para que eles aceitassem aquele que estava diante deles? Este é apenas o início de uma história complexa e profunda, que nos leva a refletir sobre as razões que podem ter levado a essa rejeição. Emanuel, um nome carregado de significado profundo, significa Deus conosco. Esse nome é uma das mais poderosas manifestações das profecias messiânicas. Mas não foi só o nascimento de Jesus que foi anunciado com riqueza de detalhes. Outro aspecto essencial da sua vinda foi o local onde ele nasceria. Em Miqueias, capítulo 5, encontramos um versículo fascinante que diz: tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Uma cidade pequena, Belém, escolhida para ser o berço do Messias. Além do nascimento, outra parte fundamental da missão de Jesus também estava claramente profetizada: a sua morte. Em Isaías, capítulo 53, encontramos uma das passagens mais emocionantes e reveladoras das Escrituras. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus, o Cordeiro de Deus, se entregaria para a salvação da humanidade, e isso estava escrito muito antes do acontecimento. Sua morte seria dolorosa, mas com um propósito claro: redimir a humanidade. Agora surge uma grande pergunta: como um povo que esperou tanto tempo por seu Salvador poderia ignorar tantas evidências de que Jesus era esse Messias prometido? Como entender que, diante de tantas profecias cumpridas, os judeus não o reconhecessem? Essa é uma das questões mais intrigantes da história religiosa. Mas, para ajudar a esclarecer os motivos por trás da rejeição de Jesus como Messias, vamos entender 5 fatos principais que explicam essa postura e por que, até hoje, a maioria dos judeus continua a não reconhecê-lo como o enviado de Deus para a salvação da humanidade. Antes de começarmos a explorar esses 5 motivos, quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que eu lançar um novo vídeo. Agora, vamos ao primeiro fato que levou à rejeição de Jesus pelos judeus: a interpretação equivocada das profecias messiânicas. O Messias que os judeus tanto aguardavam estava bem diante deles,
Mas o orgulho e a dureza de coração impediram que o reconhecessem. O segundo motivo para a rejeição de Jesus como Messias foi que os judeus esperavam um líder poderoso, alguém que os libertasse da opressão romana. A história do povo de Israel foi marcada por séculos de sofrimento e escravidão sob o domínio de impérios estrangeiros. Nos tempos de Moisés, Jeremias, Daniel e muitos outros, eles vivenciaram o peso de estar sob o domínio de outras nações. No período de Jesus, ainda estavam sob o Império Romano, e a esperança de um Messias libertador que os livrasse dessa opressão era palpável. Eles aguardavam por um Messias que descesse dos céus, glorioso, para trazer a liberdade e restaurar o poder de Israel. No entanto, Jesus nasceu como filho de um simples carpinteiro, sem riqueza ou poder político. A figura do Messias que eles queriam não se alinhava com a realidade de Jesus. Quando ele começou a ensinar e operar milagres, muitos ficaram admirados, mas também escandalizados. A sabedoria de Jesus e a rejeição dos judeus. Em Mateus, capítulo 13, lemos: Chegando à sua cidade, ele começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Jesus, ao ver que a incredulidade tomou conta de seu próprio povo, respondeu: Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. O povo não estava disposto a aceitar que Jesus não veio para cumprir seus próprios desejos e ambições. Eles queriam um líder que os libertasse do domínio romano e os tornasse a nação mais poderosa da terra. Mas Jesus veio com um propósito diferente: trazer o reino de Deus e libertar o povo do domínio do pecado. Ele explicou isso a Pilatos, dizendo: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. O pecado dos judeus e o confronto com Jesus. O terceiro fato que levou à rejeição de Jesus pelos judeus foi que ele apontou os pecados deles. Os líderes religiosos da época estavam cheios de orgulho e se consideravam superiores aos outros. Jesus, em sua sabedoria, usou a parábola do fariseu e do publicano para expor a arrogância desses homens. Ele disse: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, batendo no peito e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus concluiu: Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus usou essa parábola para confrontar os judeus que se viam como perfeitos e sem pecado. A verdade que ele falou feriu o orgulho deles e despertou ira em seus corações. Em uma ocasião, Jesus teve um confronto direto com alguns líderes religiosos que questionavam sua autoridade. Eles disseram: Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E Jesus, com toda a clareza, respondeu: Se Deus fosse o pai de vocês, me amariam, pois eu vim de Deus. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio,
não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E esse diálogo revela a dura verdade sobre o coração dos líderes religiosos da época. Eles não reconheciam Jesus como o Messias, não porque não tivessem provas, mas porque estavam cegos pelo orgulho e pelo apego às suas próprias crenças e tradições. O quarto fato: Jesus e as tradições judaicas. O quarto motivo para a rejeição de Jesus foi seu confronto com as tradições judaicas. Os judeus sempre foram profundamente religiosos, apegados às leis e tradições, especialmente a do sábado, o dia de descanso sagrado, conforme estabelecido nos 10 mandamentos. Mas Jesus, embora fosse judeu e tivesse crescido dentro dessa cultura, sabia que o verdadeiro propósito da lei era amar a Deus e ao próximo. Ele não se restringia às tradições, mas ensinava o verdadeiro significado dos mandamentos. Certa vez, ao entrar no templo, Jesus disse: "Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado." Mesmo em relação ao sábado, Jesus agiu com autoridade, realizando milagres e curando, mostrando que o propósito de Deus era sempre mais amplo do que os rituais externos. Por conta disso, ele foi severamente criticado pelos líderes religiosos, que não conseguiam ver além de suas regras rigidamente estabelecidas. O quinto fato: a preferência pelos líderes religiosos. O quinto motivo para a rejeição de Jesus é que os judeus preferiram ouvir seus líderes religiosos em vez de seguir a verdade. Eles esperavam um Messias poderoso, político, alguém que fosse capaz de livrá-los da opressão romana, e não um simples filho de carpinteiro. Por isso, se apegaram a qualquer figura que parecesse ter liderança ou poder. Jesus, em uma conversa com seus discípulos, fez uma crítica contundente aos líderes do templo. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E de fato, quando Pilatos questionou a multidão sobre o que fazer com Jesus, eles seguiram as ordens dos sacerdotes e pediram para crucificá-lo, preferindo libertar Barrabás, um criminoso notório, em vez de reconhecer Jesus como o Messias. Isso reflete a cegueira espiritual que dominava o povo de Israel na época. A Bíblia diz que as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando se lê a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Até hoje, muitos judeus ainda estão sob esse véu, não reconhecendo Jesus como o Cristo. A escolha entre a vontade de Deus e a vontade humana. Essa resistência à aceitação de Jesus como o Messias é, em muitos aspectos, uma escolha consciente. Os judeus preferiram seguir suas próprias vontades e tradições, rejeitando as evidências claras de que Jesus era o Messias prometido por Deus. Como nos ensina a Escritura, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Somente em Cristo as barreiras são removidas, permitindo que os corações sejam abertos para a verdade. As evidências de que Jesus é o Messias são claras e poderosas, mas muitos continuam a rejeitá-lo, preferindo a sua própria vontade à vontade de Deus. Hoje, embora muitos judeus reconheçam Jesus como seu Senhor e Salvador, sendo conhecidos como judeus messiânicos, a grande maioria ainda não o aceita como o Messias. Eles continuam aguardando um Salvador que, na verdade, já veio. Essa realidade é triste, mas não muda a verdade de que Cristo cumpriu todas as promessas de Deus, mesmo que o povo de Israel, em sua maioria, ainda não o reconheça. O que os judeus esperam do Messias?
Os judeus, em sua esperança, acreditam que o verdadeiro Messias virá para realizar grandes feitos. De acordo com a tradição, o Messias deverá reconstruir o terceiro templo em Jerusalém, reunir todos os judeus do mundo na terra de Israel e estabelecer uma era de paz universal, onde o ódio, a opressão e as doenças desapareceriam. Mas, ao olharmos mais de perto, percebemos que quem fará essas coisas, de fato, será o Anticristo. Ele enganará muitos, e os judeus, infelizmente, serão uma das vítimas desse engano. Quando isso acontecer, será uma época de grande tribulação, com fome, sofrimento, perseguição e morte. A grande tribulação e a promessa de Deus. No entanto, Deus não se esquece de suas promessas. Mesmo em meio ao sofrimento e à grande tribulação que os judeus enfrentarão, o Senhor cumprirá sua promessa para com Israel. Deus libertará o seu povo, e finalmente os judeus se arrependerão de seus pecados. Reconhecerão Jesus como o Messias e clamarão por ele, assim como Cristo havia previsto. Em Mateus, capítulo 23, Jesus expressa a tristeza por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. A esperança e a verdade em Cristo. A verdade é que o Messias já veio e ele voltará. Aqueles que ainda rejeitam Jesus terão que enfrentar as consequências de sua escolha, mas a porta para a salvação permanece aberta para todos os que se arrependem e o reconhecem como Senhor e Salvador. Como cristãos, nossa missão é compartilhar essa mensagem de esperança, para que o maior número possível de pessoas possa ouvir e aceitar a verdade de Cristo. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe com seus amigos e inscreva-se aqui no canal para mais conteúdos como esse. Que Deus te abençoe.